o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, vem sofrendo uma pressão internacional muito dura nos últimos dias. Isso por conta das fraudes que ocorreram dentro do pleito eleitoral da Venezuela e agora vem sendo manchada por reconhecimentos da Suprema Corte da Venezuela, que atestou a vitória de Nicolás Maduro. Acontece que em 28 de julho foi feito o pleito eleitoral na Venezuela, onde 51% dos votos daqueles venezuelanos aptos a votarem colocaram como Nicolás Maduro vencedor, o vitorioso dessas eleições ditas muito disputadas dentro da Venezuela. No entanto, apesar do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano atestar a vitória de Nicolás Maduro por 51% dos votos, os opositores contestaram e eles tinham razão. Por quê? Dada as impressões das atas oficiais pós cada sessão terminar o seu sistema de voto em cada casa eleitoral, juntando-se essas atas, a oposição conseguiu juntar através de um sistema de contagem, contabilidade de votos que ficou disponibilizado online para todo mundo ter acesso através de um site muito interessante que mostra todas essas atas que eles recolheram, que foram mais de 20 mil, atestaram a vitória do opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González. Posterior a este resultado corrupto, fraudulento da vitória de Nicolás Maduro, a comunidade internacional se revoltou também, não aceitou essa vitória, solicitou uma revisão oficial e também uma intervenção da Suprema Corte venezuelana para contabilizar e mostrar essas atas oficiais para todo mundo, inclusive para a oposição da Venezuela, sendo que a oposição já estava fazendo isso e já estava decretando claramente a vitória de Edmundo González com mais de 65% dos votos. Inclusive, uma organização que fiscaliza, que estuda esse tipo de sistema eleitoral, esse tipo de processo eleitoral que aconteceu na Venezuela, na Colômbia, eles avaliaram essas atas disponibilizadas pela oposição e também atestaram que Nicolás Maduro não venceu, mas sim Edmundo González. E isso abriu brecha claramente para uma inversão da posição da Colômbia em relação aos venezuelanos. Até então, tanto a Colômbia quanto o Chile, que agora eles estão reconhecendo que houve uma fraude eleitoral, que Edmundo González foi o vitorioso desse pleito eleitoral de 2024, em que o Chile e a Colômbia, que são de esquerda, eles tinham uma boa relação até então com o Nicolás Maduro e agora, não reconhecendo essa vitória, quebra uma hegemonia, vamos dizer assim, diplomática entre as partes, principalmente a posição do Chile, a posição também, por exemplo, do Peru, a posição da Argentina, que agora se mostraram muito favoráveis a uma intervenção de alguma forma nesse resultado que aconteceu na Venezuela. Então a Argentina tomou posição, o Chile, o Peru, a Colômbia agora tomaram posição contra esse reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro. E isso atesta uma crise internacional, principalmente na América Latina, contra Nicolás Maduro, que vai sendo cercado e sem boas relações aqui na América, ele fica ainda mais isolado e é muito perigoso para ele, e não somente para ele, mas para todos os venezuelanos. E então, na quinta-feira, 22 de agosto, a presidente da Corte Suprema, Caríslia Beatriz Rodrigues, ela que, ouçam só, ela é membro do Partido Socialista de Nicolás Maduro, mas ela é presidente, ela faz parte como ministra da Corte Suprema da Venezuela, da Justiça venezuelana. Ela decretou oficialmente que não há qualquer
contestamento, é indiscutível a vitória de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, numa posição que ela diz que é incontestável a vitória do presidente venezuelano, que vai ficar mais 6 anos no poder. Segundo Caríslia Rodrigues, essa vitória mostrou a organização do sistema eleitoral, onde ela falou por mais de 30 minutos sobre essa vitória, sobre a fiscalização, onde ela falou sobre todo esse processo de revisão eleitoral, desse processo que aconteceu eleitoral na Venezuela, e segundo ela, não cabe mais recurso em relação à oposição contra Nicolás Maduro. O que isso significa? Significa que a partir desse momento, toda a oposição que contestar tanto a questão eleitoral agora também quanto a permanência de Nicolás Maduro, automaticamente vai estar criticando o trabalho da justiça venezuelana. Isso é muito perigoso, porque lá não é somente uma ditadura do executivo do Nicolás Maduro, mas também uma ditadura da Suprema Corte venezuelana, porque você tem Caríslia Beatriz Rodrigues como a presidente e ao mesmo tempo uma membro do partido de Maduro. Então não há imparcialidade em nenhuma atividade da justiça venezuelana, há uma parcialidade em todas as suas ações. E esse reconhecimento, sem mostrar as atas oficiais do pleito eleitoral, dá ainda mais margem para contestamento. Só que a partir de agora, qualquer aventura nessa relação de contestar, de falar que foi fraude, corrupção envolvida, estará colocando a oposição no alvo das forças bolivarianas de Nicolás Maduro, que nos últimos dias prenderam mais de 2.000 pessoas e muitos políticos pediram asilo em outros países com medo da perseguição e também da possibilidade de serem torturados e mortos pelas forças bolivarianas de Nicolás Maduro. Então veio a parte mais interessante. Quando houve essa contestação inicial do pleito eleitoral venezuelano, a Organização dos Estados Americanos, com 37 membros, tentaram aprovar uma resolução importante para contestar e também solicitar melhores esclarecimentos por parte da Justiça, por parte do Conselho Nacional Venezuelano sobre o processo eleitoral. Essa resolução ela não foi aprovada na primeira vez que foi feita a votação, porque o Brasil se absteve e eles precisavam de ao menos a metade mais um para aprovar essa resolução. E o Brasil não aprovou, não se posicionou. Agora, na segunda votação da resolução, que é melhor trabalhada, sem dúvida, com uma resolução em que contesta sim as eleições, mas também pede maiores transparências eleitorais ali nesse processo que ocorreu em 28 de julho, inclusive para mostrar todas as atas oficiais que ocorreu e que foram impressas posteriormente as sessões se esgotarem de cada casa eleitoral venezuelana. Mas o Brasil votou favorável, foi aprovada, mas até agora não houve nenhum processo positivo em relação a isso. E isso fez com que aumentasse ainda mais a pressão internacional sobre tanto a justiça quanto as cortes responsáveis eleitorais e também contra Nicolás Maduro. Mas até agora não teve efeito. Até agora não houve nenhum processo positivo em relação a isso, tá? Nicolás vai continuar no poder, provavelmente por mais 6 anos. Mas então veio um interessante posicionamento e um recado claro para o Brasil, que se posicionou contra a vitória, o não reconhecimento da vitória de Maduro, que Lula, dias atrás, disse não reconhecer a vitória, e Lula ainda cravou que não se trata de uma ditadura. Então, logo após a Corte Suprema, através da presidente Caríslia Beatriz, ela atestar a vitória oficial de Nicolás Maduro, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, que também ali se chama Rodrigues, ele colocou a decisão do TSE brasileiro, da Corte Suprema Brasileira,
como parâmetro de semelhança, de comparação do que aconteceu na Venezuela, dizendo que não há discussão, é indiscutível o que aconteceu na Venezuela e que é semelhante ao que aconteceu no Brasil, onde a Suprema Corte e o TSE reconheceu a vitória do presidente. E aqui, ele disse, né, na Venezuela, aconteceu a mesma coisa, onde houve esse reconhecimento da vitória de Maduro. E ele mandou ainda um recado para o responsável pelas relações internacionais, dos debates internacionais do Brasil, Celso Amorim, disse assim, tudo que aconteceu, ou seja, tudo que aconteceu, esse processo confuso ali na Venezuela, que foi, claro, consertado, entre aspas, e referendado, fiscalizado, todo um processo judicial foi feito para comprovar a vitória de Nicolás Maduro e a Suprema Corte venezuelana aprovou e entendeu que Maduro venceu as eleições. Ele disse que isso foi um posicionamento indiscutível, que não há mais processo de recurso, e ele mandou um recado para Amorim. Disse assim, e houve um reconhecimento da Justiça, do Tribunal de Justiça venezuelana, do reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro, como aconteceu também no Brasil. Ouviu Celso Amorim? Então ele mandou um claro recado para o Brasil, que a princípio entrou numa crise diplomática com a Venezuela, que na época, em 2022, que houve essa vitória de Lula aqui no Brasil, declarada pelo TSE, a Venezuela foi uma das primeiras nações a não contestarem, mas sim dar os parabéns para o processo eleitoral, inclusive para a vitória de Lula. Então ele mandou um claro recado para o Brasil que não se posicionou favorável ao reconhecimento de Maduro. Mas será agora que com essa decisão de Caríslia Beatriz Rodrigues, a presidente da Corte Suprema, essa decisão em que ela atesta a vitória de Nicolás Maduro, mas sem apresentar oficialmente as atas oficiais, as atas das urnas, será mesmo que agora o Brasil ele vai se posicionar positivamente, reconhecendo a vitória de Maduro, mas sabemos também que há essa crise na América do Sul, há essa crise também internacional, com a União Europeia e os Estados Unidos já se posicionando não para uma nova eleição, mas sim para refutar essa vitória de Maduro, que provavelmente vai permanecer por mais 6 anos. Mas aí entra essas questões de crises diplomáticas na América do Sul. Será que o Brasil vai reconhecer, sendo que Chile, Peru, Argentina e até a própria Colômbia não reconheceram neste momento e após esse voto indiscutível da própria Suprema Corte que reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Deixe nos comentários o que vocês acreditam. Essa foi a análise de hoje sobre essa crise internacional e diplomática na América do Sul envolvendo a situação de Nicolás Maduro. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.